Seja muito bem-vindo. Esse é o 41º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter momentos de prazer com regularidade, dominando a ansiedade a cada dia. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico aí há quase 2 anos, ajudando, entre outras situações, as pessoas a terem prazer com regularidade e dominarem a sua ansiedade aí com pequenos ajustes de forma constantes na sua rotina. O tema do episódio de hoje é como lidar com os vícios. Eu vou explicar então a intenção do episódio. A ideia é uma série de episódios que eu estou fazendo agora, tanto aqui, né, tem 2 lives que eu estarei realizando aí no YouTube, salvo engano, 23 e 30 de março agora de 2023. Se você estiver vendo do futuro, você pode ir nas playlists do canal e encontrar os vídeos citados. E assim, a ideia é trazer um roteiro que eu possa auxiliar vocês a começar a abandonarem os vícios. Tem vários vícios aí que podem estar atrapalhando a qualidade de vida de vocês. Vai de um vício mais simples, como por exemplo, roer unha, arrancar fio de cabelo, se arranhar, se morder, se beliscar. Vai de um vício mais complexo, aí, mais lesivo, como se lesionar, alcoolismo, dependência química, enfim, entre outros vícios aí mais avançados. Claro, esse episódio ele é mais focado nos vícios mais simples, né, nos vícios não tão lesivos, levando em conta que assim eu não tenho experiência com a dependência química e o mais indicado, na verdade, é parar imediatamente e ter todo um tratamento, uma questão aí da abstinência bem resolvida, uma equipe que possa estar auxiliando nesse ponto. Mas eu não tenho conhecimento, tá? Eu tenho uma breve experiência aí, não posso dizer se teve ou não sucesso em algum caso, mas eu fiz alguns atendimentos em uma clínica aqui do município. Eu criei o ritual de estar guiando uma meditação no início dos episódios. Então, agora eu vou guiar a meditação de hoje. Então, eu quero que você sente, deite, você esteja aí na sua posição confortável de meditação, seu canto da meditação, preferencialmente. Defina a posição dos olhos, se você quer que fique aberto, entreaberto ou fechado. Agora, eu quero que você puxe o ar e sinta o ar saindo. Só 3 vezes. Puxe pelo nariz e solte pela boca. Agora, quero que você comece a relaxar, comece a sentir o corpo. Vou pedir para que você comece com os pés. Comece sentindo a sola do pé esquerdo, calcanhar do pé esquerdo, peito do pé esquerdo e os dedos. Comece a sentir a sola do pé direito, calcanhar, peito e os dedos. Agora sinta as canelas, as panturrilhas.
Começa a subir a sensação do joelho, parte de trás do joelho. As coxas, a bunda, a genitália. Começa a sentir toda a região inferior, dos pés ao quadril. Sinta contato, peso, calor. Note se tem alguma dor, se tem alguma sensação desconfortável. Note se tem boas sensações. Agora comece a sentir o quadril. Não existe um jeito certo ou errado de fazer. Se em algum momento você não sentir nada, não tem problema. Agora, comece a sentir a parte de baixo das costas. A parte de cima das costas, toda a parte traseira em relação às costas. Comece a sentir a barriga, o abdômen e o peito. Comece a sentir os ombros, os antebraços, os braços e a mão. Sinta toda essa região. Note o peso, tato, calor, se tem algum desconforto. Comece a sentir toda a região do pescoço, nuca, até chegar no queixo. Comece a sentir a face, queixo, boca, as bochechas, os lábios, nariz, os olhos e a testa. Comece a sentir os ouvidos, parte de cabelo ou simplesmente o couro cabeludo. Dê uma passada rápida pelo corpo inteiro agora. Perceba se tem algo de irregular, algo de desconfortável. Observe o seu corpo.
Comece a voltar a atenção para o ambiente que você está, para o seu corpo, suas mãos, seus pés. Quando se sentir confortável, caso estiver de olhos fechados, abra os olhos. E aí, como é que foi? Esse exercício eu utilizo para você ter uma percepção do seu corpo, um escaneamento do seu corpo. Então, é uma sugestão. Eu fiz ele de maneira mais acelerada aqui, como talvez você tenha notado, levando em conta que algumas pessoas que estão começando a meditar agora não vão ter a capacidade de passar longos períodos concentrados. Mas eu já fiz esse guia no meu curso em 24 minutos, se eu não me engano, que eu tentei fazer em 8. Então tentei fazer um escaneamento mais rápido para pegar a prática. Se for do desejo de vocês, deixem nos comentários que poderei estar fazendo meditações mais longas ou episódios próprios disso. Então, essa é a ideia do exercício. Você começar a perceber as sensações do seu corpo. Eu vou falar do episódio de hoje, que são os vícios comportamentais. Vou começar pelo objetivo da psicologia comportamental no geral, assim. Qual que é o objetivo? São 2 objetivos claros aí. Uma pessoa que busca atendimento, ela tem 2 objetivos: fazer mais de uma coisa, fazer menos de outra. Esse fazer mais pode incluir criar o hábito, algo que você ainda não faz, e o fazer menos pode ser extinguir o hábito, algo que você não quer mais fazer. É basicamente isso. Em se tratando de procrastinação, por exemplo, você geralmente vai querer diminuir o hábito e não zerar, levando em conta que é uma forma de lazer. E se você não tiver lazer, não adianta ser produtivo. Você não deve ser produtivo o tempo todo, vai ser exaustivo. A ideia é basicamente você criar hábitos ou aumentar a frequência de hábitos existentes, aumentar a intensidade e tudo mais, ou diminuir ou extinguir hábitos. Então, como que isso funciona? Por exemplo, você quer criar o hábito de fazer atividade física. Você vai lá, você tem a orientação, você monta o horário, você estrutura a rotina e você segue todo o roteiro para criar atividade física. Inclusive, eu estou com um conteúdo muito interessante no meu Instagram. Você possivelmente está vendo esse vídeo do futuro e terá, eu montei o roteiro já de várias publicações, aí sobre como criar hábitos e tudo mais, carrosséis aí, publicações estáticas muito interessantes. E em se tratando desse episódio específico, a gente está falando do outro lado, já que a parte de criar hábito é muito forte aqui no canal. Eu já dei vários exemplos aí, várias situações imaginárias, vários estudos de caso, como os profissionais dizem, uma situação que você inventa um estudo de caso para estar avançando. Eu vou citar os comportamentos exemplos agora. Os comportamentos exemplos desse episódio, por exemplo, roer unha, se cortar, se arranhar, se morder, se beliscar, arrancar cabelo. Comportamentos aí também, de certa forma, leves, assim, que você não está usando nenhuma química, que daí é mais recompensador, é mais difícil tirar, e como eu citei anteriormente, eu não me considero com experiência nesse momento que eu estou gravando o vídeo nessa área. Talvez em um momento no futuro eu já consiga de fato fazer isso, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo eu não me identifico e não tenho experiência com dependência química. O primeiro ponto de um vício é você medir ele. Estou roendo unha 3 vezes ao dia. Eu estou puxando o cabelo 1 vez por dia. Eu estou me beliscando 3 vezes na semana. Eu estou me mordendo 1 vez a cada 2 dias.
você precisa mensurar, porque, por exemplo, em se tratando de psicoterapia, você pergunta para uma pessoa quando ela começa a ir para a psicoterapia: você se morde? A pessoa diz: sim, eu me mordo. Você pergunta para essa pessoa novamente 3 meses depois: você se morde? Sim, eu me mordo. E se você olhar, né, no ponto de vista linear, assim, da resposta sim ou não, como se tem no episódio anterior, o sono ele não é só dormiu e não dormiu, ele tem todos os aspectos da qualidade, tem N fatores aí que devem estar sendo regulados, e você não deve olhar nesse sentido linear, assim, puramente uma dimensão, tipo sim e deu, e não e deu. Porque nesse exemplo, né, da pessoa estar se mordendo, quando ela começou a terapia, ela podia estar se mordendo 3 vezes ao dia. E agora que ela conseguiu reduzir a frequência, ela pode estar fazendo isso uma vez na semana, porque ainda não conseguiu parar o vício. Então, assim, não é a mesma coisa. Tá? Não é a mesma coisa. É 21 vezes menos, tá? Nesse exemplo que eu dei. E é comum ter esses avanços, inclusive por esse motivo que a pessoa continua em psicoterapia. Eu mesmo já tive experiência e talvez até sucesso, né? O sucesso de arrancar o cabelo, né? De puxar o cabelo aqui e arrancar, eu tive em um dos casos. E alguns comportamentos infantis aí de dormir no escuro, a criança dormia com a luz acesa e fora do quarto, por exemplo, a gente criou o hábito dela dormir no quarto dos avós, criou o hábito dela dormir com a luz apagada no quarto dela, né? Então é uma extinção de comportamentos, né? Tanto de dormir de luz acesa como dormir em outro quarto. Tem outros aí, né, de extinção de outros comportamentos problemáticos que eu já tive ao decorrer desses quase 2 anos. Mas o vício mesmo, né, mais significativo mesmo, que era vício, foi essa do cabelo, que teve aí um grande sucesso no momento que eu tinha atendido por último. Já estava, se eu não me engano, há mais de 50 dias sem puxar o cabelo e já tinha ali melhorado diversos outros pontos da vida, né? Como melhorou a segurança da pessoa, então acabou que melhorou aí em outros pontos importantes da vida dessa mulher. Esse ponto é muito interessante, é medir. Não é a mesma coisa você ter um comportamento uma vez a cada 4 dias e ter um comportamento 3 vezes por dia. Você precisa saber a quantas anda. E além de medir, você precisa notar o progresso. Você está piorando ou se você está melhorando. Muitas vezes você acha que está melhorando, mas na verdade você está piorando. Você não vai conseguir progredir se você não tiver noção de progresso. Agora eu vou falar sobre o sono. Tá? O sono ele está intimamente relacionado, né? Inclusive é gatilho para os vícios, né? Gatilho direto e indireto, seja o estar com sono até dormir e seja um efeito do sono, por exemplo, estar mais deprimido e precisar do vício. Então, de várias maneiras diferentes, o sono acaba interferindo no vício. Então, o sono ele interfere na irritabilidade, choro, humor, memória, foco, aprendizado, recompensas imediatas, vícios e compulsões. Isso é só o principal que eu tenho anotado aqui, né? O que eu mais cito. Mas, assim, existem inúmeros outros aspectos, né? É um número bem alto, levando em conta, tá, que tudo está interligado. O ser humano precisa descansar. E na questão dos vícios, então, ele vai interferir. Se você estiver dormindo pior, por exemplo, a capacidade do processo de tomada de decisão, né? Então, o processo de você decidir, ele está intimamente relacionado ao dormir bem. E se você dormir mal, você não vai perceber, mas você vai decidir pelo vício. Eu já notei isso, já tive o vício de roer unha. Eu vou dar um breve relato aí de como regular o sono, uma breve instruída, lembrando que isso tem em muitos vídeos do canal, principalmente em vídeos próprios desse item, que é o vídeo 13 e o vídeo 30, mas vamos lá então. Primeiro ponto, regule a cafeína. Chá preto, café,
O café tira da tarde e da noite, o chá preto também. O energético nem tome de preferência, mas se for tomar, tome de manhã, tá? É menos pior. Refrigerante, aquele dia que você tomar, tome de meio-dia. Vamos ver mais o que? Chá mate, chá verde, dê uma controlada, porque eles também têm aí uma dosagem de cafeína. Então, regule esses aspectos, tá? Mais o que? O chimarrão, tome mais de manhã, regule de tarde e não tome de noite, porque ele interfere no sono também. Então, tem inúmeros itens aí que vão estar interferindo na parte da cafeína. Luz natural. Pegue luz natural de manhã, pegue luz natural no final da tarde. Esteja com a luz natural para melhorar a sua qualidade do sono. O cérebro humano ele evoluiu dormindo de noite e estando acordado de dia. Então ele entende que a luz natural é o momento de estar acordado. E a luz artificial de noite, então, em excesso, de maneira inadequada, ela vai estar confundindo o seu cérebro. Principalmente se você não tem a necessidade de passar a noite acordado. Se você não é nenhum vigia, não está em nenhum plantão, não há nada que te obrigue. Inclusive eu notei algumas profissões que a pessoa passa o período da noite acordada e talvez o período do dia também. Então assim, eu sou meio contra esse tipo de profissão e eu acredito que a pessoa precisa ajustar. Ou troca o dia pela noite de forma efetiva, ou só fica acordado de dia e dorme de noite, mas todos os dias. Intercalar assim com uma irregularidade, como o exemplo obrigatório que tem, talvez seja de pilotos de avião que viajam para o outro lado do mundo, mas tirando esses casos, assim, eu acredito que muitas profissões têm isso de maneira desnecessária e eu sou totalmente contra, porque isso interfere muito na qualidade de vida. Interessante você definir o horário de dormir. Outro ponto relevante, os estímulos de noite. Evitar ficar em redes sociais, jogos e estímulos que te deixam muito para cima. Pode ser séries, filmes e até mesmo Big Brother, por exemplo. A recomendação que eu tenho em relação a esse último é assistir no período da manhã. Assine a Globoplay, se for o caso, né? E assista no período de dia para não interferir aí na qualidade de sono. É algo que deixa para cima e eu, quando criança, eu admito que eu gostava. Então, esse ponto aí é relevante. Outros itens, né, que você deve estar atento. Não comer muito próximo do horário de dormir, principalmente em grande quantidade. Não ingerir álcool regularmente de noite. Vez ou outra você pode. Eu, inclusive, tomei meu vinho ontem, né, levando em conta que eu estava alguns dias sem tomar bebida alcoólica porque eu tinha tirado o meu siso aqui, então já deu um tempinho ali, já tomei meu vinho, já dei uma comemorada, só que não deve ser para pegar no sono e nem toda vez, nem toda noite, não é um remédio para pegar no sono, ele interfere na qualidade de sono. Outro item, melatonina. Melatonina é vendido sem receita, é um erro da parte médica isso permitir essa aquisição. Talvez no futuro eles corrijam isso, porque é um hormônio que entende que é de noite, mas ele não participa da indução do sono diretamente e não tem resultados assim comprovados específicos na qualidade do sono que ele vai te ajudar a melhorar, tá? Não tem. Tem algumas indicações a depender de cada situação, por exemplo, jet lag, que é a pessoa tá no Brasil e vai para a China. É um fuso horário completamente diferente aí, talvez de 12 horas, que é o fuso horário máximo distante, digamos assim. Então o que acontece? Deu 12 horas, você precisa acelerar o processo de entender que lá é dia e aqui é noite, que seria no período noturno daqui. Então assim, você precisa regular esse aspecto. Mas consulte o médico e siga as devidas orientações para corrigir o sono. Segundo tópico, então, que eu trouxe em relação aos gatilhos, entender os gatilhos do vício. Qual o gatilho que te faz cair nesse vício? Por exemplo, sempre que tu se irrita, sempre que tu tem dor, é sempre que tu está triste, ansioso. Qual é o gatilho utilizado?
E assim, você precisa trabalhar esse gatilho. Trabalhar. Por exemplo, sempre que eu estou com sono ou ansioso, eu tenho que estar lá roendo unha. Eu estou ansioso e também estou com sono, aí estou entediado, talvez seja o gatilho. Então você tem que trabalhar 2 pontos. No primeiro momento você deve evitar ficar entediado. No segundo momento, né, para desacostumar, para desmamar do vício, digamos assim, né, para fazer aí a redução da frequência ou até zerar, você evita o gatilho. E depois de você evitar o gatilho, se possível, você naturalmente aprende a lidar com o gatilho. Você cria aí um repertório para lidar com esse gatilho, uma forma diferente de interpretar. Então, em vez de roer a unha, você fazer uma respiração, você fazer alguma coisa, você criar aí uma forma saudável de lidar com isso. Com o tempo, você tende a ter bons resultados em relação a isso. Você deve reduzir a frequência e considerar os avanços. Então, se você estava fazendo todo dia, você já está 10 dias sem fazer, ou nos últimos 8 dias você fez 2 vezes, mesmo que uma foi ontem, que está bem fresco, assim, é um avanço. E às vezes você está com esse hábito, né, há anos, 10, 15, 20 anos, e você pensa, eu quero parar de uma vez. Só que você acaba sendo ambicioso demais. Às vezes em 3, 4 meses você consegue parar, mas não de um dia para o outro. Talvez você teria muito efeito colateral, teria muito estresse, né? Por exemplo, uma coisa que eu não gostei, eu não acho que tem funcionalidade, é passar aqueles esmaltes amargos para parar de roer unha. Tá, se você colocar o dedo na boca até tem sentido, né? Eu acho que eu tive um outro experimento. Só que se você está comendo e sem querer, assim, você encosta o dedo no prato ou encosta o dedo em alguma comida, você está ingerindo aquele gosto, sendo que você nem encostou no dedo. É uma questão de controle, tá? Entender o método que você está usando e ver se ele realmente é eficiente, se realmente tem a necessidade disso. Procure ajuda, se você tem algum vício que você quer parar, procure ajuda aí, um profissional, um psicólogo. Vai ter uma live específica sobre cigarro, aí teria que procurar médico e outra parte também, assim como da parte química. Mas se for esses vícios aqui, dependendo da tua regulação emocional, do teu estresse, da tua ansiedade, um psicólogo até pode conseguir dar conta, tá? Dependendo. Eu não estou falando aqui que eu sou contra a medicação e nem que eu sou contra o psicólogo. Eu acho que ambos precisam conversar. E assim, se você estiver tomando uma medicação e estiver tendo resultado, você precisa avaliar o efeito colateral, a continuidade de continuar tomando, né? E também, né, a psicoterapia para regular essa ansiedade, para regular esses gatilhos, porque senão você só tem resultado quando você toma um remédio. Você vai precisar lidar com o efeito colateral a vida inteira. E você está lutando contra a natureza do teu próprio corpo, quando na verdade você deveria entender ela e fortalecer meios naturais de encarar isso. Não estou falando que é para você parar de tomar o remédio. Estou falando que você deve avaliar bem a situação e considerar o acompanhamento psicológico. Não façam nenhuma loucura. Irei fazer mais episódios do Rotina Funcional para lhe ajudar na qualidade de vida. Avalie o vídeo. Fica o convite para entrar no meu grupo do Telegram. Fica também questionário para fixar o conteúdo. E tem meu Instagram, que eu já comecei aí com conteúdo diário. Meu Instagram está na descrição aí do vídeo para você estar seguindo. É isso aí, galera. Valeu!